Olá, seja muito bem-vindo. O Éder aqui mais uma vez da Odonto Branding para falar sobre um assunto maravilhoso, super relevante, super importante na odontologia, que é a estratégia avançada para chegar ao sim já na anamnese. Pode parecer assim muito surreal, talvez, para você pensar assim, nossa, será que é possível que já na anamnese eu consiga fazer o meu paciente despertar para o sim, fazer com que ele já reconheça ali de cara, esse é o dentista, é o doutor, é a doutora que eu quero que faça o meu tratamento? E a minha resposta para essa pergunta é sim, isso é plenamente possível e é o assunto do nosso vídeo de hoje, da nossa transmissão de hoje. Então, antes de eu entrar nessa transmissão, eu só quero dar um recadinho para você. O último vídeo que eu soltei, que foi esse aqui, ó, como fazer o cliente ter vontade de fechar com você, ele é muito bacana e complementa o material de hoje. São materiais diferentes, mas eu recomendo que depois que você terminar de assistir isso aqui, você procure no canal do YouTube, ou no meu site, ou no grupo do Telegram, ou no seu e-mail. Lembrando que eu mando e-mail para você e aí nos e-mails eu coloco lá a data, cada título, tudo organizadinho. É só você conferir que você vai ficar 100% atualizado com os melhores conteúdos de marketing odontológico para dentistas. Vamos lá, voltando então ao assunto da nossa conversa de hoje, como que eu chego ao sim? Já na primeira consulta, já na anamnese. E a questão é o seguinte, ó. A base científica do marketing odontológico que a gente está utilizando para essa aula aqui, ela se encontra no Daniel Kahneman, que inclusive é um prêmio Nobel de economia, justamente porque ele descobriu como, ele comprovou, ele não descobriu, ele além de descobrir, ele comprovou como as pessoas se decidem nos seus movimentos de escolha de compra. E o grande aprendizado dele, resumido aqui para você, aqui nesse slide, é que nós temos, eu, você, todo mundo, a sua mãe, todas as pessoas envolvidas, seu cliente, nós temos duas formas de pensar. Uma é rápida e outra é devagar. E o que ele chama de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido. E esse é o sistema intuitivo, instintivo. Ele é inconsciente, rápido, associativo e está no piloto automático. Essas duas palavras aqui, ó, são essenciais para fazer sentido o que eu estou falando aqui com você. Associativo, rápido e uma terceira é no piloto automático. Ou seja, a pessoa, ela gosta, é aquela famosa coisa que você gostar no primeiro olhar. Você, tipo, no primeiro contato você falou, gostei, é isso que eu preciso, é aqui o meu lugar certo. E o que traz essa certeza para aquela pessoa, para aquele seu paciente, de que realmente é aqui que a coisa funciona? É justamente essa forma de pensar que o Daniel Kahneman ensina pra gente no livro Thinking Fast and Slow. É um livro bem bacana para você ler, se você quiser ler, grande, mas bem bacana. E o sistema 2, segundo o próprio autor, é o sistema racional. E aí que tá, ó, muito dentista fica conversando com o sistema 2 do paciente, fica conversando com o sistema racional, fica querendo explicar a lógica do porquê que o paciente tem que tratar com você, do porquê que você tem que usar aquele implante, do porquê que tem que ser aquele tipo de aparelho, do porquê que tem que seguir aquele passo a passo. E de fato, essas podem ser sim informações relevantes e eu não estou diminuindo a importância dessa informação. Veja bem que eu estou simplesmente separando as coisas. O que cientificamente eu posso te provar é que o sistema de aprendizado do seu paciente não se decide por informações lógicas, racionais e hierarquizadas sobre o porquê aquilo tem que ser feito daquele jeito, que é o que a maioria dos dentistas falam para os pacientes. O que realmente faz o seu paciente se decidir é algo instintivo, intuitivo, que é justamente esse sistema 1, que ele é associativo, piloto automático, rápido, mas associativo com o quê? Aí que vem os grandes aprendizados. Ele é associativo com a ideia de gatilho mental. O gatilho mental na odontologia são ações que você toma não para seduzir paciente, para induzir paciente, mas para comunicar do jeito certo aquilo que você precisa que ele entenda. Muitas vezes a gente pode achar que o paciente precisa entender que ele vai passar por um aspecto cirúrgico, uma fase cirúrgica, e nessa fase cirúrgica vai ter o passo isso,
passo aquilo, e aí vai ser assim, vai ser assado, porque aquilo ali é o passo a passo racional da coisa. Só que para o paciente realmente entender, o que ele precisa é de algo que ative um gatilho mental dele, que ele fala, saquei, entendi, e é aqui que eu ganhei confiança, é aqui que eu quero fazer. E essa resposta, que é justamente essa resposta que o Daniel Kahneman nos ensina, ela é associativa, ela é instintiva, é um aprendizado natural. É assim que a coisa funciona. Por exemplo, me responda rápido, 2 mais 2 são? Provavelmente você respondeu no seu cérebro 4, você quase não conseguiu não responder. É muito natural para você completar essa frase. Se eu, ao contrário, perguntar para você quanto que é 87 dividido por 14, a coisa complica. Agora o cérebro não respondeu, o cérebro não entendeu. Ou então, se você quer responder essa pergunta, você já pensa em pegar uma calculadora, pegar um papel, começar a fazer conta. Por quê? Porque você começou a ativar o seu sistema 2, que ele precisa de fazer esforço, ou seja, ele é difícil de aprender, porque você precisa fazer esforço para responder quanto que é 87 dividido por 14. Puta, que esforço, que pergunta, Éder, que você me faz para me dizer isso? Porque você não quer fazer isso, seu cérebro não quer fazer isso. Ele é lento, ele é lógico, preguiçoso, ele é indeciso, ou seja, ele demanda muito tempo de aprendizado. Agora, quando eu falo 2 mais 2 automaticamente seu cérebro completa que é 4, porque isso já está associado já. E essa mesma sensação, essa mesma percepção, a gente precisa passar para o nosso paciente através dos gatilhos mentais. E um dos gatilhos mentais, são vários gatilhos mentais, um dos caras que mais estudou gatilhos mentais foi justamente esse Daniel Kahneman, mas tem outro pesquisador que eu gosto muito dele, que chama-se Robert Cialdini, é um professor norte-americano muito bacana de comportamento de compra, e de vez em quando eu trago alguns ensinamentos dele também. Esses são os dois caras hoje que mais sabem de gatilho mental, e um dos gatilhos mentais que a gente vai explorar é o compromisso coerência. O que diz nesse gatilho compromisso e coerência? É basicamente o seguinte: o nosso cérebro, as nossas pessoas, eu, você, os nossos clientes, nós sentimos um desconforto enorme quando nós não somos coerentes ou nós temos que romper um compromisso que nós assumimos. Por exemplo, você está num restaurante e você fala para o garçom assim: eu quero uma Coca-Cola com gelo. O garçom vem para você e te traz exatamente uma Coca-Cola com gelo. Dificilmente você vai olhar para aquela Coca-Cola e falar: não, mas não era bem isso que eu queria, não. Eu acho que eu queria uma Fanta. Eu acho que eu queria outra coisa. Por que dificilmente você vai fazer isso? Porque como você já assumiu um compromisso ao pedir para o garçom uma dada coisa específica, falar para ele o que você queria, você tem no seu cérebro uma dificuldade de desfazer aquilo ali. Não que você não desfaça, mas é muito mais difícil. Por exemplo, Robert Cialdini, que é um dos pesquisadores que eu citei aqui, eu não trouxe ele aqui nesse vídeo, mas ele fez uma pesquisa específica e nessa pesquisa ele colocou 3 grupos diferentes de pessoas com a mesma situação, onde elas tinham que, a partir de uma pergunta, elas colocarem uma resposta, elas emitirem uma resposta de opinião própria. E o primeiro grupo de pessoas, eles tinham que simplesmente se comprometer na mente deles, tipo, eu quero uma Coca-Cola, mas só no cérebro, sabe? Não falar, eu quero uma Coca-Cola. Eles tinham que simplesmente pensar no que eles queriam. E ali na frente tinha justamente uma Coca-Cola, tinha uma Fanta, várias opções diferentes. O segundo grupo ia passar pelo mesmo ciclo, só que o segundo grupo tinha que falar em voz alta o que ele queria. Então ele não tinha que pensar só e guardar com ele. Ele tinha que se comprometer falando: eu quero uma Coca-Cola. Aí lá na frente, na outra sala, tinha uma Coca, uma Fanta e várias outras opções, sucos, etc. O terceiro grupo, ele, além de falar eu quero uma Coca-Cola, ele escrevia eu quero uma Coca-Cola. Olha só, o comprometimento está aumentando, percebeu? No primeiro grupo o comprometimento é baixo, só pensamento. O segundo fala, o terceiro fala e escrita, 2 compromissos. E qual foi o resultado? Quando eles analisaram o resultado final dessas pessoas, o grupo que falou e escreveu, praticamente todos eles
pegaram a Coca-Cola gelada. O grupo 2, que só falou, chegou lá, trocou. Algumas pessoas trocaram, porque as outras embalagens estavam, assim, de certa forma, mais seduzindo eles de forma diferente. Ah, não, eu quero suco. Não, pensando bem, eu quero isso. Pensando bem, eu quero uma água. Não quero mais Coca. Eles mudaram de opinião mais facilmente. E o grupo que pensou só, ou seja, ele não assumiu nenhum compromisso, eles foram que mais mudaram de opinião. E aí fica aquela conclusão, que foi a que o Robert Cialdini reforçou do gatilho do compromisso e coerência. Quanto mais coerente você é com uma escolha pregressa que você fez, mais fácil é de você manter a sua palavra. Ou, nas próprias palavras dele, mais desconfortável é você negar algo que você falou que você queria em um momento futuro para aquela mesma pessoa. Daí veio uma coisa que nós aqui da Odonto Branding desenvolvemos, que foi uma modificação no modelo de anamnese, e nós não só desenvolvemos, nós testamos isso para identificar como que isso iria influenciar na nossa conversão, se o paciente realmente ia manter o compromisso e coerência segundo os estudos científicos que nos apontavam que a gente ia acertar fazendo isso. E a gente foi lá e testou e a gente acertou. E qual que é o compromisso aí? Qual que é a coisa que eu vou compartilhar com você? Nós criamos um modelo de anamnese onde o paciente se compromete com o que ele quer. E o que facilita isso? Facilita para nós entendermos como fazer um planejamento odontológico que fale a mesma língua que ele falou para a gente quando ele chegou pela primeira vez. Nós usamos duas táticas para isso. Então anota aí. Tática número 1. A gente usa a pergunta de ouro. E a tática número 2, a gente usa o canal preferencial de comunicação do cliente. Todas essas duas coisas, elas são cientificamente comprovadas também. No caso específico da pergunta de ouro, de onde ela veio? O que é isso, Éder? Seguinte, há muito tempo atrás, há mais ou menos 11, 12 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de coaching. Ainda no Brasil, enfim, tem um tempo bom isso aí. E uma coisa que eu aprendi lá foi fazer um modelo de prever, de falar já como que você quer que seja o seu futuro e ali traçando a rota de trás para frente, ou seja, do final para frente. Sabe que quando eu estava lá fazendo esse curso, o que me veio assim na cabeça na hora foi a ideia do planejamento reverso em odontologia. É a mesma coisa do planejamento reverso. O que é o planejamento reverso? Em vez de você pegar o paciente e ir lá planejar o que você vai fazer primeiro, fazer depois, é você fazer lá um mock-up, você fazer um enceramento, é você ver o que você quer que chegue no final e aí você estabelece os passos que você precisa para chegar lá. Isso é o planejamento reverso, que é muito melhor do que um planejamento de frente para trás, linear. Muito melhor você fazer o planejamento reverso. A mesma ideia do planejamento reverso, quando você aplica ela na anamnese, você tem com o paciente assumindo com você um compromisso e coerência. Como é que eu faço isso através da pergunta de ouro? Pergunta de ouro eu trouxe do coach. Aí eu apliquei isso na odontologia, deu super certo. Depois a gente colocou isso como gatilho mental através da anamnese. Deu mais certo ainda. E aí depois a gente colocou o canal preferencial de comunicação. Aí ficou assim, soberano. A gente dominou, a gente zerou o jogo. A gente foi lá e virou o jogo. A coisa mudou. Deu um game changer. A gente ultrapassou a barreira do que era comum até aquele dado momento, quando a gente combinou essas três técnicas aqui. E aí é o seguinte, qual que é a pergunta de ouro? A pergunta de ouro é bem simples. Você pega um espelho, aqui eu vou simular com um celular, mas dá também. Você pega um espelho, coloca de frente do seu paciente, quando ele chegou para você, durante a sua anamnese, você vai falar para ele assim: Dona Maria está aqui. Dona Maria, seguinte, pega aqui esse espelho, dá uma olhadinha. Dona Maria, vamos supor que eu estou finalizando o seu caso hoje. Hoje é o dia que eu estou finalizando o seu caso. O que a senhora está vendo nesse espelho que faz a senhora ter certeza de que a senhora acertou fazendo o tratamento comigo? Essa pergunta, ela desmonta o paciente. Porque existe uma certa possibilidade do paciente chegar até você receoso. Existe uma possibilidade do paciente chegar até você em dúvida se ele vai tratar, se vai ser caro, se vai doer,
se ele vai conseguir fazer, se realmente você é a pessoa certa para fazer o tratamento com ele. Gente, passa inúmeras coisas na cabeça de um paciente. Totalmente diferente para você que é dentista, que está lá no seu dia a dia, já sabe o que faz, domina a técnica, aquilo para você é comum e rotineiro, você está na tua zona normal ali, aquilo é normal, mas para o paciente é uma coisa totalmente atípica. O consultório é um lugar atípico, as pessoas não vão rotineiramente a consultórios, como elas vão, por exemplo, em supermercados, como elas vão em padarias, como elas vão em farmácias, elas vão no consultório quando elas sentem uma necessidade ou quando elas desejam algo. Então aquele é um momento de tensão para ela e a gente precisa resolver isso. Como é que a gente resolve isso? Quando a gente coloca a pergunta de ouro do jeito que eu coloquei para você, a dona Maria que está aqui na sua frente, ela vai desmontar, porque o cérebro dela vai entender assim, opa, peraí, como assim? Essa pessoa que está na sua frente, ela não está pensando em como é que vai tratar você, ela está pensando que no dia de terminar, ela quer você feliz. Então esse cara é o cara certo. A conexão, a identificação é imediata, porque você está falando para a pessoa assim, olha, eu já estou pensando no final e eu quero você feliz. Eu preciso saber qual é o sentimento que você tem, o que você está vendo, o que aconteceu. E isso conecta muito com o paciente. Inclusive, através dessa pergunta, eu consegui comprovar com os meus próprios pacientes que eu tirava muito mais informações da anamnese do que antes de utilizar ela. Por quê? O que eu utilizava antes? Eu utilizava o que eu aprendi na minha faculdade, na minha pós-graduação, que é a famosa queixa principal. Eu chegava no paciente e falava, tá, mas o que está acontecendo? Né? Ou às vezes até de forma muito caxias quando eu comecei. Qual que é a sua queixa principal? E o queixa principal, o paciente falou, o quê? Queixa? O quê? Ninguém pergunta para as outras pessoas no universo normal, no dia a dia, e aí, qual que é a sua queixa principal? Se você perguntar isso para uma pessoa, a pessoa vai falar, o quê? Queixa principal? Do quê que você está falando? Não faz sentido. Então, quando você substitui a pergunta da queixa principal pela pergunta de ouro, a conexão é imediata. E esse é só o nosso primeiro passo. Agora, talvez você está pensando assim, poxa, Éder, como é que eu faço para ter acesso a essa anamnese? Aí me explica mais essa anamnese. Aí eu vou fazer o seguinte, presta atenção, como é que você vai conseguir essa anamnese? Solicita ela para mim por e-mail. Mas, por favor, por e-mail. Assim, eu sei que você pode estar assistindo esse vídeo no IGTV, você pode estar assistindo no meu site, você pode estar assistindo no YouTube direto, você pode assistir em vários lugares. Mas se você coloca lá, teu e-mail, meu e-mail está aqui, me manda, não necessariamente minha equipe vai ver e provavelmente não vai ver. E eu não gosto de pegar um e-mail de uma pessoa e enviar sem ter certeza que aquele e-mail é daquela pessoa. Agora, tem uma coisa que eu faço, meu amigo, e isso aí eu sou muito certo e muito rigoroso com isso. Eu realmente envio e-mail para as pessoas que se cadastram no meu site. Então, se você recebe os meus e-mails, qual que é a minha recomendação? É só abrir ele. Abre ele, pode ser qualquer um. Qualquer e-mail meu. Chegou lá o Éder Carneiro, vai lá e fala assim, eu queria um modelo de anamnese com gatilho mental que eu vi no vídeo do Éder. Seja específico, minha equipe tem que saber o que você está pedindo. Chegam vários pedidos. Então pede lá que é anamnese com gatilho mental. Aí eles vão te mandar isso aí, te responder por e-mail. Fica tudo certo, você tem o material que você precisa e a gente consegue atender você do jeito certo, tendo certeza que a gente está fazendo o nosso melhor. Se você me mandar por outras vias, não vai rolar. E aí vem a segunda recomendação. Se eu estou te mandando e-mail e você não está abrindo, eu vou te tirar da lista, porque todo mês nós fazemos limpeza de lista. Então, se você não abre os meus e-mails, é bem provável que eu já tenha até te tirado, ou se você não está mais recebendo nada. E aí o que acontece? Você vai perder uma série de grandes materiais, como esse que eu estou gerando, como que eu gerei semana passada, como que eu gerei nas outras semanas, como que eu vou gerar ainda semana que vem, na outra semana. Enfim, fica a escolha para você. Se você quer ser um cara que realmente domina marketing odontológico, eu te recomendo, abra meu e-mail. É o melhor método para você conseguir ficar sempre atualizado. Se você não quer, esquece, tá tudo bem, a gente continua amigo mesmo assim. Mas vamos lá. Você vai precisar da anamnese para aplicar isso aqui. E aí, como eu não consigo jogar ela aqui, pelo vídeo para você, eu preciso que você vá lá no e-mail e me responda pedindo ela, beleza? Vamos lá. Qual que é a segunda recomendação, então, que a gente vai utilizar? E a gente utiliza tudo isso dentro da mesma anamnese. A anamnese, ela tem essa parte de descobrir qual que é o desejo do paciente, aquilo que é o mais forte para o paciente, mas a gente tem uma segunda dica, que é uma estratégia poderosa para você acessar a mente do seu paciente,
quer identificar essa coisa aqui, ó, canal preferencial de comunicação. E o que é o Éder, canal preferencial de comunicação? Olha só, você encontra isso na literatura de marketing, mas eu trouxe aqui já para você uma fonte, caso você queira, James Wayne Learning Styles, Implication for Distance Learning, University of South Florida. Ou seja, foi um trabalho que foi desenvolvido sobre esses 3 estereótipos de aprendizado: clientes visuais, clientes auditivos e clientes sinestésicos. Isso aqui, meu amigo, se você ainda não sabe disso aqui, você precisa conhecer. Porque isso aqui não serve só para paciente. Isso aqui serve até para você conversar com as pessoas que você precisa conversar. Conversar com sua esposa, conversar com seu esposo, conversar com seus filhos. Eu, por exemplo, depois que eu aprendi isso aqui, eu apliquei até mesmo com a minha esposa, com os meus filhos. E assim, eu já sei exatamente como conversar com eles para ser mais assertivo, para ser mais claro. E é óbvio que é melhor para eles também, porque aí de cara eu já consigo ser uma pessoa que expressa melhor o que eu preciso expressar para eles e consigo entender melhor o que eles precisam falar comigo. Vou te dar um exemplo bem pessoal meu. A minha esposa é totalmente sinestésica. Ela é tipo 90% sinestésica, ela é muito sinestésica. Então não adianta eu ficar fazendo muito estímulo visual e auditivo para ela, ficar explicando para ela horas e horas, ela se desconecta. Eu estou conversando com ela de alguma coisa e de repente ela muda de assunto. E não é porque ela faz isso por mal, não é porque meu assunto é desinteressante, é porque ela é sinestésica. Porque os estímulos que ela precisa para ela se conectar, para ela aprender, para ela entender as coisas, são estímulos sensoriais. Então, por exemplo, o cheiro, é a sensação, é se sentir acolhido, é se sentir confortável, é se sentir acolhido dentro de um ambiente onde ela está se relacionando. Aí sim a gente consegue se comunicar de uma forma muito assertiva. Ela entende de forma muito fácil quando eu utilizo a comunicação sinestésica para ela. Agora, ao contrário, o auditivo, ela já não conecta tanto. O visual, ela é também um pouco alto, o visual dela, o visual ajuda bastante. Mas vamos tirar a minha esposa da conversa e vamos falar do seu paciente, que é o que realmente a gente está fazendo aqui. O paciente visual é aquele paciente que os estímulos que ele capta pelos olhos são extremamente rápidos para ele e eles processam, esse tipo de paciente processa a informação visual com mais acuidade, ele é mais assertivo. Isso faz todo sentido. Nós temos 5 sentidos, ó, isso faz todo sentido, nós temos 5 sentidos. E dos 5 sentidos, é através deles que nós, seres humanos, conseguimos nos relacionar com esse universo aqui, com o mundo exterior. Agora, cada ser humano individual, ele tem o seu tato mais desenvolvido, ele tem sua audição mais desenvolvida, tem sua visão mais desenvolvida. Você já viu aquela história da pessoa que é assim, ó, muito boa de... eu não esqueço uma face. A pessoa lembra da face. Tem gente que nunca esquece o lugar. Ela esquece quem estava lá, mas ela não esquece o lugar. Quem que é a pessoa que não esquece o lugar? O sinestésico. É a pessoa que tem uma memória de sensações, de emoções muito forte. Qual que é o paciente auditivo? Aquele que, eu não lembro essa pessoa, mas essa voz, eu conheço a voz, ligou para mim, eu já sei quem é. Esse paciente tem um auditivo mais alto. É óbvio que a voz das pessoas muito próximas de você, todo mundo sabe. Mas imagina uma pessoa que você não conversa há 5 anos, a pessoa ligou para você, você atendeu e você já sabe quem que é. Meu amigo de faculdade, de cara eu lembrei quem é. Poxa, você tem um auditivo bem alto. O que é a mágica de você entender o canal preferencial de comunicação? Bom, se eu tenho um paciente, vamos lá, modo aula aqui, ó. Se eu tenho um paciente que o estímulo visual para ele aprende muito mais rápido, muito mais fácil e com mais profundidade. Por que que eu não utilizo como dentista uma comunicação onde o aspecto visual do que eu estou explicando seja prioritário para aquele paciente? Por exemplo, se eu vou fazer o caso da Dona Maria e eu sei que ela é visual, eu vou mostrar mais imagens para ela. Eu vou mostrar mais fotos de antes e depois. Eu vou mostrar os detalhes da dentição, se for um caso estético. Eu vou ter que ser muito mais detalhado no ponto de vista visual, naquilo que você vê. Inclusive, existem palavras-chave para você utilizar com esses caras, que vão fazer eles ficarem mais conectados com você. Por exemplo, se é a Dona Maria visual, Dona Maria,
A senhora viu como que vai ficar? A senhora conseguiu ver todos os detalhes? Se eu for falar com paciente auditivo, você entendeu todos os detalhes? Você conseguiu pegar todos os detalhes? Você precisa que eu explique mais alguma coisa sobre os detalhes? Se eu for falar sobre o sinestésico, eu vou falar para o sinestésico assim, ó, você sentiu a diferença? Você sentiu como que esse detalhe vai fazer diferença? E olha que eu falei sobre a mesma vantagem. A mesma vantagem. A mesma vantagem para o visual é, você viu tal coisa? Para o auditivo, você entendeu? Você pegou a explicação sobre essa vantagem? Para o sinestésico, você sentiu a diferença? Isso é um canal preferencial de comunicação. Quer dizer, quando eu pego a Dona Maria visual e falo para ela assim, Dona Maria, a senhora sentiu a diferença do dente? Ela, senti. Só que a força da percepção daquilo para ela foi pequeno, porque aquele não é o canal preferencial de comunicação dela, é o visual. E isso que acontece. Aí vem a mágica. Quando você associa a técnica do canal preferencial de comunicação com a técnica do gatilho mental do compromisso, coerência, fica muito fácil fechar o caso e a pessoa fecha de cara, ela chega no sim logo de cara com você. Por quê? Qual que é o gatilho mental do compromisso e coerência? Eu vou tirar do paciente o que ele quer no futuro. Então eu vou entregar o espelho e eu vou pedir para ela, Dona Maria, eu estou terminando hoje. Como que tem que ficar para a senhora ter certeza que tratar comigo foi a melhor decisão que a senhora tomou? Isso já te ajuda muito a fazer o planejamento do jeito certo da primeira vez, porque você sabe exatamente o que ela quer. Isso te ajuda muito a lidar com uma expectativa alta do paciente. Você não vai correr o risco do paciente falar, não, eu quero o dente quando eu tinha 15 anos. Meu, não tem jeito. Você perdeu todos os dentes, absorveu tudo, não tem gengiva, não tem suporte muscular. Próxima encarnação você resolve isso aí. Agora não. Brincadeira. Mas é pra gente lidar com a expectativa do jeito certo. É muito importante fazer isso. Agora, se ela já me falou o que ela quer, quando eu for explicar para ela o tratamento, eu vou usar o canal preferencial de comunicação dela e, além disso, eu vou bater exatamente na tecla que ela me respondeu na pergunta de ouro, na resposta à pergunta de ouro. Se ela me falou que ela quer ver os dentes branquinhos e simétricos, a minha comunicação vai ser, Dona Maria, a senhora está vendo, se ela é visual, a senhora está vendo os dentes simétricos, bonitinho? A senhora está vendo que esse planejamento que eu estou fazendo para a senhora vai te dar os dentes bonitinhos do jeito que a senhora me pediu, do jeito que a senhora falou que a senhora ia ficar contente? Aí lembra do gatilho da coerência? A pessoa que falou para você e você vai lá, como você é uma pessoa que já passou aqui pelo meu ensinamento, você vai anotar na ficha clínica dela. Por isso que eu te falei para você anotar também. Você vai anotar na ficha clínica da anamnese dela, eu quero que o dente fique branco e alinhado. E aí você vai reforçar com ela no dia que você tiver, ou na hora que você tiver, pode ser na mesma sessão que você estiver apresentando o caso clínico. É assim que você fecha caso. E aí o que acontece? Ó, por que você fecha caso assim? Aqui, ó. Ó, o sistema 1, intuitivo e instintivo. O que você fez para a pessoa? Você deu atalhos para ela entender o que você vai fazer com ela. Por quê? O processo de comunicação dela, vamos supor que seja visual. O que você fez? Na hora de explicar, você usou estímulo visual. Fechou. É rápido para ela. É automático. É associativo. E o que você fez também? Você usou um gatilho mental do compromisso e coerência. Que a pessoa tem um desconforto muito grande em não cumprir. Você perguntou para ela, o que você quer? Coca-Cola que você quer? Eu vou anotar, Coca-Cola que você quer. Aqui, ó, Coca-Cola, Fanta e água. A pessoa vai pegar Coca-Cola, porque ela te disse que ela queria Coca-Cola. Isso vai funcionar na grande maioria dos casos. Fechou, pessoal? Agora, reforçando com você, onde é que você consegue esse material? Respondendo os meus e-mails. Ah, Éder, eu não recebo um e-mail seu. Faz o seguinte, vai no site do Odontobrand, o link vai estar em algum lugar em volta de você, seja na descrição do vídeo, vai ter um link. Vai no meu site, odontobrand.com.br, para todo lugar lá tem um lugar para você botar nome e seu e-mail. Bota o teu melhor e-mail, aquele que você mais usa, aquele que você abre no teu smartphone. E a hora que chegar o meu e-mail, a primeira coisa que você faz é responder, quero material XYZ. Não me pede material de, eu queria aquele material da aula. Eu mando um caminhão de material para você e ainda vou errar.
porque tem muito material, a gente tem material demais. Eu disponibilizo, a Odonto Branding disponibiliza 20% do conteúdo gratuito do que ela produz de forma gratuita. Ou seja, é coisa pra caramba, porque a gente produz muito conhecimento. E a gente não produz só, a gente produz e valida. E aí chega um momento que a gente está produzindo tanto conteúdo quanto conteúdo que vai aumentando os 20% dos gratuitos também. Então tem muito material. Se você me pedir, me dá um material daquela aula, cara, seja específico para mim, me ajuda nesse ponto aí, que senão eu não consigo te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Por falar em me ajuda a te ajudar, faz o seguinte, eu gostaria que você que gostou dessa aula, enviasse essa aula para o seu curso de pós-graduação, mostra para o seu coordenador, fala assim, ó, quero uma aula com o Éder aqui junto, para ele me ajudar a aprender como é que faz marketing do jeito certo. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu estou realmente preocupado em ver tantos profissionais saindo das graduações, saindo das pós-graduações, sem saberem vender, sem saber se conectar com o paciente, sem saber marketing odontológico. E marketing odontológico é a cola que tira o conhecimento da sua cabeça e prega na testa do seu cliente. Se você não sabe marketing odontológico, você está ficando para trás, você está perdendo oportunidade. E é marketing odontológico como esse que eu te mostrei, é marketing odontológico digital, é saber fazer um post, é saber como é que se conversa com o paciente, é saber como é que se lida com o paciente. Tudo isso é papel do marketing. Isso não tem sido ensinado e não é uma falha da universidade em si, não é uma falha de nenhum curso em si, mas é um ponto de melhoria que nós precisamos. Por que nós precisamos desse ponto de melhoria? Porque tá foda o mercado, gente. Tá cheio de dentista. A gente precisa aprender a se comportar de uma forma mais profissional. E se não aprende a se comportar de uma forma mais profissional, a verdade é que você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá sendo muito aquém do seu potencial. Você tá ganhando 10 mil achando que tá bom, você podia estar ganhando 50. Você tá ganhando 50 achando que tá bom, você podia estar ganhando 200. Você tá ganhando 200 achando que tá bom, você podia estar ganhando 1 milhão. E essa é a verdade. Eu tenho N casos assim. E eu tô assim, de certa forma, muito comprometido em fazer com que essas informações que eu tenho desenvolvido há tanto tempo, com tanta consistência, com tanta profundidade, realmente chegue a mais gente. Então tá aí e espalha esse conteúdo para grupo de WhatsApp, em vez de ficar mandando frasezinha legal, manda conteúdo legal, que é muito mais massa. Manda esse conteúdo no grupo, recomenda para um colega que você gosta, recomenda para o seu sócio, recomenda para as pessoas que trabalham com você, recomenda para todo mundo e você tem a minha palavra. Se realmente chegarem aqui convites e falam, Éder, vamos aqui dar uma aula, obviamente a coisa tem que ser viável, né? Eu não posso sair da minha estrutura de trabalho para ir dar uma aula de graça ou, enfim, de uma forma que não funciona. Eu tenho o meu preço também, assim como você tem o seu e a coisa funciona assim, tudo preto no branco. Então, para você chegar a ter esse acesso, basta espalhar esse conteúdo e eu acho que assim, obviamente se você está gostando dele, eu acho que assim você ganha, o seu colega ganha, a tua turma ganha, a odontologia como um todo ganha e todo mundo cresce junto. Valeu? Grande abraço, a gente se vê nos próximos vídeos. Lembrando que se você quiser, você pode baixar o guia de postagem também, tem no meu site. Você vai encontrar isso. Se você não encontrar, vai no meu Instagram, responde por e-mail, fala por e-mail, me manda o guia de postagem. O que é o guia de postagem? É um guia para você postar coisas na internet do jeito certo. Como é que faz título, como é que escreve um texto que atrai o cliente do jeito certo. Tudo isso está aqui para você. Tem mais aulas aqui que eu já gravei anterior, já mostrei uma, tem mais que a gente vai gravar para frente. E tem o nosso workshop online, que é uma condensação de muito conteúdo em uma semana muito intenso, onde eu fico assim, eu paro a estrutura do Odonto Branding para explicar todo o passo a passo de marketing digital para dentista. Se você é dentista e se você quer voar na odontologia, se você quer realmente trazer paciente do jeito certo, de forma rápida, do jeito ético, marketing de honestidade, eu te recomendo a ficar aqui. Éder, quando é que vai ter workshop? Abre o e-mail, tá lá a data, eu sempre mando a data para você, é só abrir o e-mail que você vai ter lá. Se você abriu lá e não encontrou, responde o e-mail, a gente responde para você. Beleza? Fechou? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.